Queridas, graça e paz, boa noite. Eita, quanta mulher ungida. Eu estou muito honrada de estar aqui com vocês hoje. Para mim é um privilégio. Quero agradecer desde já a Vivi, ao pastor Edson pela oportunidade, tá? Eu tenho gerado isso no Espírito, tenho orado por esse dia, tem algum tempo, desde quando a Vivi me chamou. E Deus me deu instruções específicas para essa noite, para esse tempo. E eu estava dizendo ali à irmã Érica, Vivi está pregando por mim, falando sobre rompimento. Amém. E tem algo que o Senhor colocou no meu coração, agora há pouco, né? Enquanto eu estava ali. Mas antes disso, eu quero saber se tem alguém aqui com alguma dor nesse momento, ou dor de cabeça, alguma dor que está impedindo de receber da palavra. Pode vir aqui à frente. Vamos começar a romper, gente, porque quando a gente está com dor, a gente não consegue se concentrar, não, nas coisas. Amém? Pode, louvor, continuar um pouquinho, por favor. Alguém aqui com algum tipo de dor? Não estou falando de enfermidade nem diagnóstico não, que está sentindo dor agora, por isso a gente vai orar no final. Tem alguém sentindo algum tipo de dor agora e quer ser curada? Amém. Quero agradecer o grupo de louvor, viu? Se puder ficar aqui comigo, eu agradeço, tá? Gente, quando eu estava ali, o Senhor colocou um versículo no meu coração e que não estava programado, né? Mas eu creio que Ele quer falar conosco. E eu vou começar por ele, Lucas 7, no versículo 11. Amém. Eu estou na versão NVI, tá? Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu digo, levante-se." O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Queridos, aqui nesse texto a gente vê Jesus, ele se encontrou com esse enterro, né? Ele estava se aproximando de uma cidade, estava vindo o enterro, ele não tinha programado isso. E ela, a mulher também, a viúva, né? Ela já tinha perdido um marido e agora perdeu um filho, ou seja, o cenário da vida dela estava caótico. E provavelmente ele não tinha acabado de morrer, porque estava dizendo que vinha um enterro. Ele não tinha acabado de morrer, já fazia tempo que tinha morrido, porque ninguém morre em terra na mesma hora. E é ilógico você chegar para uma mãe que perdeu um filho e dizer: "Ei, não chore." Não combina com a realidade, não condiz com a realidade. Mas a palavra que ele liberou não tinha nada a ver com o cenário. E o que Deus me deu para hoje foi uma palavra de rompimento e avanço. Quando Deus dá uma palavra, muitas vezes não combina com o cenário. Né? E rompimento, eu vou falar aqui para vocês, vou conceituar para vocês daqui a pouco. É uma interrupção, uma intervenção divina, uma interrupção de rotas, de caminhos. E eu creio que quando o Senhor chegou para ela, ela deve ter ficado surpresa. Como, meu filho morreu, por que você está dizendo não chore? E Jesus disse: "Não chore." Quando tocou no caixão, jovem, eu digo: levanta, o menino ressuscitou. Eu creio que muitas áreas da nossa vida, onde há morte, hoje vai haver vida. Cenários serão mudados pelo poder do nome de Jesus.
E quando ele fala, quando ele lança uma palavra, ele mesmo se encarrega daquela palavra acontecer. A palavra de Deus, ela é cheia de vida. Lá em Hebreus fala que ela é viva. É uma palavra viva. Ela por si só produz fé. Ela é cheia de fé, ela é cheia de vida. Então, foi isso que o Senhor me disse ali quando eu estava orando e louvando ao Senhor. E eu vou começar, né, dando o conceito de romper. Romper significa despedaçar, quebrar com violência, dilacerar, rasgar, separar em pedaços, entrar violentamente por. Eu amo essa definição, entrar violentamente por. Abrir caminho através de, fender, destruir, desbaratar, dar começo a e interromper o curso regular de, ou interromper o curso natural de. Ou seja, naturalmente, coisas que estavam naturalmente destinadas a acontecer de uma forma, quando tem um rompimento, acontece de outra forma. Deus dá outro destino, outra rota, né? Um caminho, um exemplo disso é uma pessoa no mundo que está, um exemplo, com câncer, já está em metástase, à beira da morte. Qual o curso natural? Morrer. Mas quando Jesus entra, há uma cura e esse curso é interrompido. E a pessoa vive e ainda cura pessoas pelo poder do nome de Jesus. Amém. Então eu creio que esse tempo é um tempo de mudar o curso natural de coisas. O que estava destinado a acontecer de um jeito, vai acontecer de outro. Olhe para sua irmã e diga: irmã, hoje é um dia de interrupção divina. Amém. Eu creio que ciclos de mesmice, ciclos de coisas que estavam travadas, vão despedaçar nessa noite. Queridas, eu vou dizer isso, e eu vou dizer isso pelo Espírito. Impossibilidades se curvarão diante de vocês. Amém. Abram aí, por favor, em 2 Timóteo 3:1. Eu vou ler em duas versões, tá? Vou ler na NVI e depois na versão ampliada. Saibam disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Na versão ampliada, é uma versão que é mais abrangente, fala assim: saibam disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, tempos difíceis de suportar, tempos de grande estresse e tempos difíceis de se lidar. E Paulo começa a listar, escrevendo para Timóteo, né, advertindo sobre algumas coisas, e para nós também, hoje, nos últimos dias, que nós estamos vivendo os últimos dias, e não precisa de muita revelação para saber que as coisas estão difíceis lá fora. Anda acontecendo muitas coisas, nós estamos vendo guerras, coisas se levantando na economia, dentre outras coisas. Mas eu tenho uma coisa para dizer: pode estar difícil lá, mas para a gente não está difícil não. Se tiver difícil hoje, vai mudar. Porque o Senhor me disse que seria dia de rompimento, dia de avanço. E Deus, Ele tem o desejo de nos ver além. Tem o desejo de nos ver avançando. Em tempos difíceis, nós podemos nos apegar à palavra e confiar no Senhor. Eu gosto muito de um salmo quando Davi fala, né? Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor. Então, nossa confiança, ela precisa estar no Senhor. E o poder dele opera em nós, como estava louvando nesse instante, né? Ele se move em nós, ele opera através de nós, ele faz além de nós. Amém. Abram aí, por favor, em 1 Coríntios 10:13. 1 Coríntios 10:13. Eu vou ler em duas versões também, tá? Para ficar mais fácil. Obrigada, tá? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse como aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que vocês possam suportar. Eu gosto dessa versão que fala assim: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Mas Deus é fiel. Ele não permitirá tentações maiores do que vocês possam suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que vocês consigam resistir.
Primeiro, não é Deus que envia problema, não é Deus que envia tentação nem provação, tá bom? E lá em Tiago fala que Deus não tenta ninguém, Deus não prova ninguém, mas nesse versículo é engraçado que Paulo estava trazendo instruções também para a igreja de Corinto, e ele dizia, né, vocês não estão passando por tentação que outros não passaram. E muitas vezes Satanás ele coloca na nossa cabeça, tenta colocar na verdade, né, ei, você está passando por isso, mas fulano não passa. Você está passando por uma enfermidade, mas fulano não passa. Você está passando por problemas financeiros, mas tal pessoa não passa. E pessoas próximas mesmo, na igreja, né? E eu estou aqui para dizer hoje que vocês não estão sozinhas. Todos nós passamos por pressão. Olhe para a irmã que está do seu lado e pergunte, minha irmã, você passa por pressão? Porque eu passo, viu? Amém. Mas Deus, Ele é muito bom. E Ele diz, ei, eu mesmo providencio uma saída. Eu mesmo providencio um escape. Resista. Você aguenta, você é forte, vai romper. Sabe por que isso acontece? Porque você exala cheiro de sucesso. Você exala cheiro de avanço. Então o diabo quer travar, quer interromper. Mas Deus disse, é tempo de rompimento. Amém. Eu creio, queridas, que esse é um tempo da gente se levantar com mais ousadia, com mais força no Senhor. Eu creio que Deus quer nos exaltar em meio ao cenário que estamos vivendo, né? Quando Paulo lista a lista daquelas características lá em Timóteo, que diz que nós lidaríamos com pessoas avarentas, pessoas egoístas, amantes de si mesmo, e dá várias listas, né? E nós vamos fazer o contrário. Nós vamos ser pessoas generosas, pessoas que amam aos outros, nós vamos fazer a diferença. E eu creio que esse é um tempo de nós sermos exaltadas mesmo, né? Em meio ao cenário, em meio à crise, em meio a toda e qualquer dificuldade, qualquer circunstância que venha se levantar. Nós vamos avançar com poder e graça. Em Isaías 43:13, Isaías 43:13, vamos ler muito a Bíblia, viu, gente? Vamos passear na palavra. Em Isaías 43:13, fala assim: desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Em outras versões fala, agindo eu, quem pode impedir? Ei, agindo Deus, ninguém pode impedir, não. Satanás, ele não é páreo para a gente, não. Ele não é páreo. É com a mesma intensidade que o diabo tem tentado se levantar nesses últimos dias, que as circunstâncias têm te levantar, Deus tem uma intensidade ainda maior. Deus tem algo maior. Porque tudo que Deus faz é com força, viu? É grande. E eu gosto de um versículo que está lá em 2 Coríntios 2,14, que ele fala, né? Mas graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo. Querido, sempre é sempre. Ei, é passando pelas dificuldades. Eu sou conduzida em triunfo. Eu sou conduzida vitoriosamente em Cristo. Amém. Nós podemos triunfar sobre o problema. Não será na nossa força nem na nossa capacidade, mas será pelo Espírito. Amém. Eu creio que esse é um tempo, queridas, de o mundo ver mesmo. Em Malaquias fala que o mundo veria a diferença daqueles que servem e dos que não servem ao Senhor. E nós vamos fazer a diferença, porque pessoas vão olhar e vão dizer, ei, serve a Deus. Serve a Deus. Amém. E Deus me deu 3 tópicos a respeito de um rompimento, 3 chaves, na verdade. E a primeira chave é um rompimento de mentalidade, né? A gente quer muito um rompimento externo, mas não há rompimento externo sem antes haver um rompimento interno, um rompimento de mentalidade. Vamos abrir lá em Números, capítulo 13, versículo 25. Amém. É um texto muito conhecido também no nosso meio, né? Quando Moisés ele levanta os espias, né? E um de cada tribo, 12 homens, para visitar a terra que o Senhor tinha prometido. E a partir do versículo 25,
né, começa a narrar o relatório dessa espionagem que eles foram fazer lá. E vamos ler a partir do verso 25, tá? Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Preste atenção, viu? Leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são muito grandes, fortificadas. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Queridos, esse texto a gente pode ver que somente 2 vieram com um relatório positivo. Eles, os que disseram que pareciam com gafanhotos, os gigantes não viram eles eram espias, mas aquilo estava tão impresso neles, a mentalidade errada, que eles estavam vendo como gafanhoto. E nós temos uma citação na Bíblia sobre gafanhoto, que é em João. João Batista comia gafanhoto no deserto. Ou seja, eles estavam vendo como comida para os gigantes. Então, eles estavam se vendo da forma errada. E cada vez que Deus nos faz uma promessa, cada vez que Deus nos promete algo, a gente precisa olhar com a visão de Deus. Porque Josué e Calebe, eles só alcançaram porque eles viram: ei, mana, leite e mel, tem com fartura. Ei, a gente vai devorar eles como pão. E hoje é noite da gente devorar os problemas como pão. Ei, dificuldades se curvarão diante de nós. Eu creio nisso, eu creio nessa palavra. Quando Deus faz uma promessa, geralmente a gente olha para nós, para a nossa habilidade, para a nossa força, né? E geralmente a promessa ela não condiz com a nossa realidade. Não tem como conduzir. Senão Deus não precisaria agir. Deus não precisaria agir através de nós. Porque se fosse na nossa força, não seria uma promessa de Deus. Amém? A promessa ela é sempre maior do que aquilo que a gente pode fazer. E sempre tem desafios, sempre tem circunstâncias, sempre se levanta. Lá tinha gigantes, a terra era grande. Mas por que Deus mandou? Porque Deus é exagerado, Deus só dá coisa grande. Deus não dá coisa pouca, não. É com fartura. A própria Bíblia relata: ei, é com fartura. As cidades são muito grandes. E era para gente normal, não era para gigante. Ou seja, Deus já tinha dado: ei, vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Ele falou vai acontecer. Amém. Eu gosto também de um texto que é basicamente a mesma coisa. Quando Deus fala lá em Juízes 6, acho que é no versículo, a partir do 16, eu acho, né, lá quando ele vai falar com Gideão, que ele escolhe Gideão. Vamos abrir, vamos passear um pouquinho na Bíblia, né? A partir do versículo 12, tá, gente? Perdão, não é 16 não, é do 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel da mão de Midian. Não sou eu quem estou enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? E Gideão começou a dar várias características da vida dele. Eu sou pobre, meu clã é o mais fraco, minha tribo é a menos importante. Eu sou o menor da minha casa. Mas Deus disse: eu estarei com você.
E você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E a partir daqui a gente vê, não vai dar tempo de ler todo, mas a gente vê Gideão pedindo sinal a Deus. Deus, se for para ir mesmo, me dê um sinal. Faça isso acontecer. E logo abaixo a gente vê que Gideão, mas foi com um grande exército. Começou a juntar muitos homens. Aí Deus disse, tire 1.000, tire 20.000, tire 10.000. E no final só sobrou 300. Por quê? Para as pessoas não pensarem que foi na força de Gideão. Bem assim é conosco, não é na nossa força, é pelo Espírito. Então, a partir do momento que Gideão começou a se ver, como Deus disse no início, ei, Gideão, poderoso guerreiro. Deus não chegou para ele de qualquer jeito, ei, fraquinho, pobre, da tribo de Manassés. Não, ele disse, Gideão, poderoso guerreiro. E lá na frente o Senhor mesmo alerta ele, Gideão, não tenha medo. Eu estou com você, eu estarei com você. E assim Deus muitas vezes nos fala, ei, não foque, não tenha a mentalidade que o mundo tem. Não tenha a mentalidade, não traga um relatório negativo, não abra sua boca para confessar negativo, como eles confessaram, né? Quando eles confessaram ali, acabou. Eles morreram no deserto. Ficou como um gafanhoto mesmo, foi devorado. Ficou no deserto, não conseguiu alcançar a promessa de Deus. E a palavra de Deus nos fala que Ele nos tirou de um império de trevas e nos trouxe para o reino. Nós precisamos ter a mentalidade de reino. Nós precisamos ver como Deus vê, pensar como Deus pensa. Cidadãos do reino têm a mentalidade diferente do mundo. Como eu disse, quando Deus começou a alertar lá que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, mais uma vez eu digo, difícil para nós não, viu? Para eles no mundo. Mas a gente vai fazer a diferença, a gente vai ajudar. Quando tiver avarento, a gente vai ser generoso. Onde tiver gente egoísta, ei, a gente vai ser aquele que é mais doador, aquele que mais ama. Amém. E antes, na nossa vida, operava uma lei, que é a lei do pecado e da morte. Quando a gente está debaixo dessa lei, que foi desde Adão, não precisa nem ser ativada, porque a gente pensa negativo, se não renovar a mente, naturalmente. Não precisa nem esforço para pensar negativo, né? Mas hoje a lei que opera em nós é a lei do Espírito de vida. Nós fomos transportados para um reino. Então a gente tem que pensar como filhas do reino, filhas do rei. Amém. Essa lei, ela opera em nós, mas ela precisa ser ativada através do renovo da mente, da renovação da mente através da palavra. Nós precisamos nos apegar firmemente na palavra, na confissão. Eu gosto desse provérbio 4, por favor, abra aí. Quando Deus está falando, né? Na NVI, tá? Meu filho, escute o que eu digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo seu ser. Salomão, aqui inspirado por Deus, ele estava dizendo, ei, preste atenção ao que eu falo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista. Deus, através dele, falando, né? Ei, se apegue à palavra, nunca a perca de vista. A palavra é um bom remédio. Ela é saúde para a nossa vida. E nós só podemos renovar a nossa mente através dela. Em João 6,63, também, Jesus fala assim, o Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e são vida. E essa palavra é vida. Nós encontramos vida nessa palavra. Não tem como pensar negativo. Não tem como ter uma vida diferente da que Deus tem para a gente, fora da palavra. Quando a gente se apega e confia no Senhor, quando a gente presta atenção no que Deus está falando, o nosso destino é algo que está somente nas nossas mãos. Tem um ditado que está nas mãos do Senhor. Não, está na sua mão. Está na sua mão. Só você pode impedir, porque Satanás não é páreo para você. Satanás não pode. Só você. E Deus quer nos impulsionar. Eu senti, né? Tenho sentido isso no Espírito. Deus querendo nos impulsionar para uma fase de avanço, para uma fase de rompimento. Onde ciclos serão destravados. Coisas que estavam acontecendo. Tem aquela rodinha do hamster, que o hamster fica rodando no mesmo lugar. Coisas que estão acontecendo assim por muito tempo. A partir de hoje será destravada. Eu creio nisso. Que será uma fase onde cadeias irão se quebrar. Onde vai haver um rompimento do Senhor. Amém.
nós precisamos, queridos, tomar a nossa posição e discordar da multidão. Nós precisamos tomar essa posição. Porque Josué e Caleb, eles viram os outros perecerem e alcançaram a promessa. Eles discordaram da maioria. Eles eram apenas 2, o resto era 10. 10 conseguiu influenciar um povo todo, que não conseguiu chegar naquilo que o Senhor tinha. Uma terra próspera, uma terra farta, uma terra onde manava leite e mel. Então, há 2 tipos de mentalidade. A mentalidade pequena, que se apavora diante das circunstâncias, e uma mentalidade correta, a mentalidade de Deus, uma mentalidade que é renovada na palavra e se apega àquilo que Deus fala. Né? Eu creio que nós vamos conseguir seguir, avançar e romper, e viver e desfrutar daquilo que Deus falou para a gente. Né? Josué e Caleb, eles só conseguiram porque eles permaneceram. Não foi de uma hora para a noite que eles chegaram na terra, que eles conseguiram desfrutar daquilo que Deus tinha para ele. Eles permaneceram no Senhor. Nós não podemos nos submeter às pressões. Ei, Satanás está botando pressão, pressão na pressão. Coloque pressão na pressão, porque vai romper. Amém. Nós precisamos tirar os olhos daquilo que tem tentado nos parar, daquilo que tem tentado nos paralisar e colocar os olhos nele. Ei, Davi disse, eleva os meus olhos para o alto, que é de lá que vem o meu socorro. Amém. A segunda fase, queridos, a segunda chave é seguir a instrução de Deus e permanecer naquilo que você aprendeu dele, naquilo que ele falou. Em Josué 14:14, Josué 14:14. Amém. Fala assim: por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Amém. Ele só conseguiu a terra, ele só conseguiu ficar com a terra. E outra, não foi só para ele, atingiu os descendentes dele, aquilo que Deus tinha. Não ficou só nele. O que Deus tem para a gente não fica só na gente, não. Vai para os nossos, para a nossa família. A bênção do Senhor, ela é abundante. Ela não fica só em nós. A gente vai despejar para outros, para aqueles que estão lá fora, que eles vão poder desfrutar daquilo que a gente desfruta no Senhor. Amém. E Deus deu uma palavra quando eles trouxeram aquele relatório negativo. Com Deus não tem muita coisa não, gente. Quando eles disseram, vou morrer como gafanhoto, Deus vai morrer mesmo. Vai. E morreram. E morreram. Amém. Por causa de quê? A boca. Relatório negativo. Eles não estavam conseguindo romper com a mentalidade. Ei, Deus disse, é difícil. É, tem gigante, tem, mas Deus disse, eu vou. Gideão só rompeu por quê? Ei, sou pobre, sou fraco, né? Aquela história, sou da tribo mais fraca, meu pai não é rico, o que é que eu vou fazer? Mas Deus disse, vá, e vá com pouco homem, não vá com muito não. Para não pensar que foi você, foi eu. Amém. E eu acho bonito quando a Bíblia fala, né, que eles só alcançaram porque em Caleb havia um espírito diferente. Que espírito é esse? O mesmo espírito que Paulo fala lá em Romanos, o espírito da fé. Criei, por isso falei. Quem crê, fala. Eles falaram, ei, eu vou subir e vou comer eles como se fossem pão. Assim aconteceu. Amém. E a terceira chave que o Senhor me deu foi: esqueça o que ficou para trás, o que não deu certo, e avance. Amém. Abra, por favor, em Isaías 42, versículo 9. Fala assim: vejam, as profecias antigas aconteceram, e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu declaro a vocês. Antes que aconteça, Deus fala. Deus é um Deus de antecipações. O que foi que ele disse para a viúva, que tinha perdido o filho? Ei, não chore. Ela não sabia que o filho dela ia ressuscitar. Deus estava antecipando um cenário que ele mesmo se encarregaria de cumprir. Então, eu creio que é um tempo que Deus está nos antecipando coisas. Um tempo de avanço, uma fase de rompimento. Uma fase onde nós vamos alcançar coisas maiores no Senhor.
Amém. Espiritualmente, financeiramente. Amém. E antes que aconteça, ele já está nos anunciando. Ei, eu cumpri lá. As profecias antigas aconteceram. Agora preste atenção na nova que eu vou fazer. Amém. Tem um versículo que eu gosto muito também, que está em Isaías, né? Isaías 43, versículo 18 a 19. Abra aí, por favor. Querido, só uma coisa, viu? Para Deus, um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. O que para a gente vai acontecer, para Deus já aconteceu. Então, quando Ele lança uma palavra aí, já aconteceu. Então, para a gente, nós precisamos romper com a mentalidade aí, já aconteceu. Só render graças, porque vai se manifestar. Não tem como não se manifestar. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, não é isso? Deus não mente. Deus não é homem para que minta. Tudo o que Ele falou acontece. Em Isaías 43, versículo 18 a 19, fala assim: não vos lembreis das coisas passadas, não considere as coisas antigas. Eis que eu farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura, não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Ei, Deus está dizendo, não se atente não, porque ficou para trás. Ei, eu estou fazendo uma coisa nova. Nossa referência não tem que estar no passado. Não tem que estar nas experiências que não deram certo, no que não está acontecendo. E ele diz, ei, até onde não tem caminho, eu vou abrir caminho. Isso é rompimento. Isso é rompimento, isso é avanço. Ei, não tem caminho não, pois eu vou abrir caminho. Não tem porta não, pois vai ter uma porta e ainda que só eu fecho. Só eu abro e só eu fecho. Amém. Eu vou colocar coisa onde não tem. No lugar da falta vai haver abundância. Porque o melhor de Deus não é provisão, é abundância. Provisão, eu gosto do que meu esposo fala, que ele fala, provisão é só para um determinado tempo, quando a gente ainda é bebê. Mas quando a gente avança, é abundância. Ei, é superabundar. É ter o melhor de Deus. O melhor de Deus não é que a gente viva em cura, é ande em saúde. É que a gente viva em saúde divina, desfrute da saúde que Ele já conquistou para nós. E Ele está dizendo, ei, não considere o que não deu certo. Não considere as experiências passadas. Ei, eu estou fazendo uma coisa nova. Uma coisa nova, rios no ermo. Gente, um lugar que não tem possibilidade de ter água, Deus ainda vai, manda um rio. É com força, amém? E Deus está nos anunciando uma nova fase. Uma fase de coisas, de cursos interrompidos, de rotas interrompidas. Amém. Em Isaías 45, 2, fala assim: eu irei adiante de ti e aplainarei os montes. Em outras versões fala, consertarei os caminhos tortos. Derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Ei, Deus está dizendo, ei, eu vou adiante de você. Ei, vai romper, porque eu rompo com as trancas de ferro. Ferrolho de bronze, vai acontecer. Amém. Está aberta, gente, a temporada do rompimento. Está aberta a temporada do avanço. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui, por favor. Gente, eu creio. Quando Deus nos sinaliza algo, é porque Ele já está vendo lá na frente. E Ele está antecipando coisas para a gente. É tempo de antecipações divinas. É tempo de cenários mudarem repentinamente. Repentinamente, assim, ó. Rápido. Um tempo de aceleração. E, queridos, quando diante daqueles conceitos que eu dei de rompimento, né, a gente pode ver que rompimento não é algo silencioso. Quando Deus diz, eu rompo com as trancas de ferro, romper uma tranca de ferro é algo que faz barulho ou não? Espedaça tudo. Acaba com tudo. Então, Ele diz, ei, é tempo de fazer barulho, é entrar violentamente e pôr. Ei, você estava indo por uma rota, vai morrer. Aí Deus diz, ei, não, está vivo, vai viver e vai contar os feitos do Senhor. Amém. Ei, é falta, você só tem dinheiro para pagar as contas e às vezes nem tem dinheiro. Ei, aí Deus diz, ei, a fase da superabundância, aí vem o rompimento.
e rompe, despedaça. Amém. Então nós vamos celebrar com muito barulho, celebrando no Senhor essa nova etapa, essa nova fase de rompimento. Porque eu creio que coisas avassaladoras acontecerão. Queridos, Deus me mostrou alguns ciclos que estavam a mesma coisa, mês após mês, e muitas vezes piorando. Ei, Deus me mostrou. Ciclos serão desfeitos, rotas serão mudadas, pelo poder do nome de Jesus. Rompimento é pessoas olharem para você e dizer, ei, só podia ter sido Deus. Só podia ter sido Deus. Estava à beira da morte, Deus veio e interveio, está vivo, está melhor do que antes. Amém. Ei, estava falido, Deus vem e traz novas ideias, monta um negócio, prospera. Amém. Gente, vamos celebrar no Senhor, vamos, quem ora em línguas nesse tempo, celebre no Senhor, se alegre naquilo que Ele vai fazer, que já começou. Amém. Algo mais animado, se puder, algo de celebração. Amém. Orabassuri ete campiosh. Arabassuri ete campiosh, iripiosh. Arabassuri ete campiosh. Orabassiri piosh. Orabassuri ete campiosh. Orabassiri piosh. Gente, Ele está fazendo coisas novas. Coisas novas. Obrigada, Senhor. Amém. Celebre como se você já estivesse vivendo. Aleluia, aleluia. Obrigada.
alguém aqui que foi diagnosticado com alguma coisa, com alguma enfermidade e quer oração? Há uma unção aqui, tá? Para despedaçar julgos. Tem alguém que está precisando de oração por alguma coisa?